Boa tarde, já voltamos mais uma vez às 14 horas em ponto. Nosso Anderson convida hoje com o arquiteto Rafael Vasconcelos. Rafael, me explica um pouco como é que foi que você se encantou pela pandemia e se apresenta aí para todo mundo que estiver assistindo a gente agora. Tudo bem, Anderson? Boa tarde a todos. Bom, eu acho que fala em relação à arquitetura, né? Como eu me encontrei com a Foi um ato arquitetura. falho a pandemia. A gente está com isso na cabeça, né? Então, assim, Uhum. eu primeiro fiz graduação em matemática, né? E eu também sou bombeiro militar. E eu fui trabalhar durante um período na carreira militar no setor que trata dessa parte de engenharia, né, no Corpo de Bombeiros. E com o contato do dia a dia com essas questões de engenharia, plantas, desenhos, comecei Uhum. a ter um certo interesse por essas questões técnicas. Mas, assim, desde novo, eu sempre olhei para as edificações, principalmente as edificações antigas, com um olhar um pouco diferente. Né? Eu olhava aqueles casarões antigos, ou então ia para as cidades históricas, e eu olhava para aquilo, para essas edificações bem construídas, como se estivesse vendo um belo quadro. Né? E eu acabei me descobrindo na arquitetura ali. Eu pensava se faria arquitetura, se eu faria engenharia, e no final das contas eu acabei optando pela arquitetura, pelo viés que a arquitetura tem um pouco diferente da engenharia, né? E foi assim que eu entrei na faculdade, dali para frente foi uma paixão, né? Que está aí até hoje, né? Uma profissão muito gostosa, né? De se E criar, qual né? é a diferença aí para quem está nos assistindo e quer até entrar nesse ramo, quer começar a estudar? Qual a diferença entre arquitetura e engenharia civil? Então, a arquitetura e a engenharia civil, eles têm muita proximidade, né? O arquiteto e o engenheiro trabalham muito juntos, mas, assim, a arquitetura, ela é uma das profissões mais antigas que tem, né? Ela é completamente ligada à construção civil, ela surgiu por conta da construção das casas, construção dos imóveis, dos casarões, e com o tempo, se você reparar, por exemplo, construção, engenharia civil. Por que engenharia civil? Porque antes da engenharia civil você tinha engenharia militar, né? Antes de existir a engenharia civil. Foi Entendi. um tipo de ciência que foi criada para desenvolver toda a estrutura que o militarismo precisava, construção de pontes, barragens. Então, assim, antes da engenharia em si existir, já existia a arquitetura, foi desenvolvida a engenharia, que é uma ciência mais voltada para a execução em si, e até que a engenharia militar ela abriu para a construção civil por conta da necessidade crescente, né, da sociedade. Então, assim, a arquitetura ela tem um viés um pouco mais artístico da coisa. Né? O engenheiro ele é voltado para mais estritamente para a construção, para fazer a coisa acontecer, para levantar, para botar a coisa de pé. E o arquiteto ele é aquele profissional mais voltado para a criação em si, né? O cara que vai desenvolver o espaço para a atividade humana, ele vai pensar no posicionamento que ele vai construir uma casa para ter o melhor aproveitamento do solo, melhor aproveitamento solar, melhor ventilação, para atender as necessidades da família. Né? Você tem os arquitetos que trabalham na área de design de interior. Na hora que você vai elaborar um projeto de design de interior, você faz todo um estudo das necessidades da família e você encaixa a edificação nos moldes das necessidades do ser humano. Só que, assim, a diferença básica, né, da arquitetura e da engenharia, apesar das atribuições serem bem semelhantes, é justamente o arquiteto é o cara que projeta, é o cara que planeja. O engenheiro é o cara que foca mais na execução, na construção, fazer a coisa acontecer. Né? O Niemeyer até tinha um lado engraçado, ele dizia que ele criava as loucuras dele e dava na mão do engenheiro calculista para ele fazer aquilo acontecer. Aí ele fazia aquelas construções mirabolantes aí que a gente vê e são famosas aí pelo mundo afora. Né? Então, basicamente isso. O arquiteto ele é um cara especializado em criar sonhos, né? Em fazer acontecer sonhos, e vem o engenheiro ali para dar aquele apoio de fazer a coisa acontecer. Então, é isso aí que é a diferença básica, né, entre a engenharia e a arquitetura. Ah, tá. Eu queria abrir para todo mundo que estiver assistindo a gente.
pelas nossas redes sociais, é só mandar a pergunta de vocês também pelo WhatsApp. A gente está disponibilizando para perguntas que vocês queiram saber mais um pouco. A gente tem mais uma pergunta aqui: como arquitetura e urbanismo podem intervir em espaços urbanos para a melhoria da qualidade de vida coletiva? Então, na verdade, quando se fala de arquitetura, a primeira coisa que vem na cabeça é o lado romântico da coisa. A gente pensa no designer, no cara que vai fazer a decoração de algum ambiente, o cara que vai criar uma casa bonita, mas, assim, tirando da sua pergunta, o arquiteto também ele é urbanista, né? Ele estuda o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento do urbano. Então, na verdade, assim, a arquitetura ela vai muito além dos espaços internos, vai muito além da decoração. E quando você pergunta qual é a importância da arquitetura do urbanismo para o desenvolvimento urbano, da sociedade, para a melhoria da qualidade de vida, a importância está justamente isso, o planejamento das áreas, onde que vão ter ruas, quais são as larguras das ruas, onde vou ter as vias principais para ter o melhor desenvolvimento de fluxo, onde que eu vou concentrar as áreas residenciais, as áreas comerciais. Essa organização ela é dada pelo planejamento urbano, pelo urbanista, né? Um grande exemplo que a gente tem no Brasil é Brasília, né? Que foi uma cidade, todo mundo fala, né? Cidade planejada, que foi planejada por Lúcio Costa, onde você tem aquelas vias principais bem definidas, você tem aquelas rotatórias que eliminam os sinais de trânsito, fazendo o fluxo contínuo, você tem as áreas próprias para os pedestres andarem sem ter que ficar passando por sinais, você tem a cidade bem dividida, você tem as áreas comerciais, você tem as áreas urbanas, que você evita certos transtornos. Por exemplo, se você quiser, se você for misturar numa área residencial, edificações industriais, fica uma coisa complicada, né? Você começa a prejudicar o trânsito, você começa a ter barulho, ter poluição onde é para se morar, né? Então, assim, essa organização do que está acontecendo na cidade, do organismo vivo, né, que é a cidade, e a organização do que virá, ela parte do planejamento urbano, ela parte do arquiteto, ela parte do urbanismo. Então, um exemplo clássico aqui do Rio de Janeiro é o Aterro do Flamengo, né? Quando o Aterro do Flamengo foi criado, aquilo para muita gente era loucura, né? Poxa, por que vai fazer um parque daqui com aquelas ruas tão largas? A gente quase não tem carro para isso, a gente não tem fluxo para isso. Mas a visão do urbanista que planejou aquilo ali já era uma visão futurista. Hoje em dia não dá para imaginar o Rio de Janeiro sem o Aterro do Flamengo. Você imagina o caos que ia ser, né? A gente já tem engarrafamento no Rio de Janeiro, com toda essa infraestrutura que foi pensada lá atrás. Imagina se não fosse pensado. Então, esse métier do urbanismo, ele tem foco tanto na mobilidade urbana, né, o planejamento futuro, quanto na qualidade de vida até visual. Você chega no Rio de Janeiro hoje, por exemplo, você, no centro do Rio de Janeiro, né, que é uma área histórica do Rio de Janeiro, depois que começou a se virar foco de revitalização, você começa a fazer uma leitura histórica da cidade do Rio de Janeiro, aqueles casarões que estão sendo recuperados através desses projetos que a prefeitura tem feito de isenção de imposto de renda, para, em contrapartida do proprietário fazer a reforma e revitalizar os casarões. Então, assim, a função, o foco do arquiteto na área do urbanismo, ele está justamente na organização de uma sociedade para atender o presente e prever o futuro, né? Você dividir, botar cada coisa no seu lugar, você chegar em casa e arrumar a casa, você achar cada coisa no seu lugar, você ter um fluxo sensato na cidade. Então, esse é o foco, né? Tem um projeto que eu venho tratando há um tempo atrás, desde um tempo atrás aqui na Tijuca, na subida do Morro do Cruz. A gente fez uma revitalização de um espaço público, né, que era um terreno abandonado, e ali é um pequeno exemplo, né, de uma intervenção urbanística através do paisagismo, né? Você tinha um terreno abandonado, numa escadaria muito grande,
né? E esse terreno era alvo de descarte de lixo, de entulho, você tinha um matagal que subia pela escada fora, atrapalhava o trânsito dos moradores, esse entulho invadia a calçada, as pessoas para passarem para atravessar a calçada, elas tinham que ir para a rua, ficar expostas ali, né? Havia um carro, atropelar alguém, né? Para depois voltar para a calçada. Você tinha um vazamento de água que brota do morro, que descia por essa escadaria e fazia lodo, né? E volta e meia tinha um acidente, tinha gente caindo. E nesse caso eu conheço um morador, que é muito meu amigo, que há muitos anos ele tentava dar uma solução para esse problema, até que um dia ele me pediu para atuar ali com algum tipo de intervenção, né, urbanística que solucionasse esse caso. E a gente acabou criando ali naquele terreno, que era um grande alvo de descarte de tudo, a gente criou um jardim, né? Eu, conversando com ele, eu falei, olha, o nome dele é Seu Francisco. Eu falei, Seu Francisco, a gente tem que criar alguma coisa que faça com que a sociedade se intere, comece a gostar do local, né? Se torne um local bonito, diferenciado, as pessoas tenham vergonha de jogar lixo, comecem a criar um apreço pelo espaço, e dali para frente mude a realidade por vontade de cada morador, né? Porque eu acho que o grande problema que a gente tem urbanístico na cidade do Rio de Janeiro é porque a gente não se enxerga como donos também do espaço público, quando a gente não enxerga o espaço público como extensão da nossa casa. Eu lembro que quando eu era criança, era normal as crianças jogarem, chupar um picolé e jogar o papel no chão, né? Hoje em dia já é uma coisa mais difícil de você ver, né? As crianças de hoje em dia já estão vindo desde o colégio ali com uma educação diferente, uma consciência ambiental. Então a gente criou esse jardim, né? Eu até mandei algumas fotos para a Fernanda, né? Sua assessora. A gente está disponibilizando as fotos daqui a pouquinho já nas nossas redes sociais. E a gente fez criou, modificou o ambiente. Essa água que brotava do morro, né, uma água limpa que brotava, fazia lodo na escada e ia pelo esgoto afora. A gente começou a captar essa água, a gente desviou para uma caixa d'água. Essa caixa d'água a gente criou um sistema de irrigação automatizado no jardim. Então a água que se jogava fora, que além de se jogar fora trazia risco, né, com lodo na escadaria, passou a regar o jardim. E para tentar perpetuar o lugar, a gente começou a criar um grande mosaico nessa escadaria, no espelho da escada, aquela frente da escada, para tentar fazer uma ideia, tipo como a escadaria do Selarón, né? Um lugar que virou um marco. E se você hoje chegar na escadaria do Selarón e você depredar, aquilo vai virar notícia, as pessoas não vão permitir. Então, a ideia desse modelo de intervenção que a gente está fazendo aí nesse lugar foi justamente usar de artifícios baratos, né, artifícios fáceis, que criaram um apreço dos moradores pelo local. E hoje em dia, o mesmo morador que ia lá com o seu saquinho de lixo, descartava lá, jogava. Hoje em dia, o cara briga, né? Se ele vê alguém jogando lixo, pô, cara, o negócio tá bonito, você vai tacar lixo aí e tal. Então, a gente está conseguindo, aos poucos, mudar o comportamento da população através de uma intervenção. Hoje em dia, você passa na calçada, você não precisa mais ir para a rua para conseguir atravessar a calçada, porque hoje em dia a calçada é calçada, o terreno é um jardim, a escada não é mais uma escada cheia de lodo. E, assim, isso foi um pequeno exemplo, né, que pouca gente conseguiu se juntar. Assim, o poder público não conseguia fazer muitas coisas até então, mas a gente conseguiu intervir assim, com um grupo muito pequeno e fazer a diferença. Hoje em dia você chega lá, está um lugar bonito, agradável, tem gente que para até para tirar foto lá, né, nesse lugar que era feioso, né? As pessoas não queriam nem passar perto, né? Dava rato, bicho, né? Então, essas intervenções, elas surgem desde as coisas mais básicas, né? Que é o que a gente mesmo pode fazer como um cidadão comum, né? Que é preservar a calçada, a rua onde você mora, até os grandes planejamentos, né? As grandes vias que são abertas, né? Os grandes veículos de transporte, né? Um exemplo é o BRT, o VLT, né? Enfim, essas
intervenções, elas vão fazendo com que a cidade se mova, que você tenha mais qualidade de vida, que a população comece a se sentir mais parte da cidade, pare de jogar a responsabilidade só no público, né? A gente tem uma mania, às vezes, o governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo, o governo tem que fazer, sim, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? A gente também tem que deixar de jogar o lixo no chão, para evitar que a Conlurb tenha que ficar lá desentupindo toda hora, né? Que desentupa menos, né? A gente tem que evitar de botar um carro em cima da calçada, né? Para evitar que o velhinho tenha que atravessar pela rua e se exponha, né? Então, assim, é isso. O planejamento urbano ele é um foco do arquiteto voltado para a população em si, né? Para fazer a cidade virar uma cidade para uso da população com qualidade de vida, com saneamento básico, né? Aqui no Rio a gente tem um problema muito grande de saneamento básico também, não só por conta desses lixões, desses lugares de descarte. Um dado interessante, né? Cerca de 50% das doenças que são tratadas nos hospitais públicos são provenientes de falta de saneamento básico. E existe um estudo que concluiu que para cada um dólar que você investe em saneamento básico, você consegue economizar $5 em saúde. Então, a gente vê que são questões que, se você lança essa ideia, você mostra para a população que isso pode mudar a realidade de muita gente, vale a pena, né? Ali você, por exemplo, você tem aquela estação de tratamento de esgoto da Caju, Estação Alegria. Se você hoje passa ali, se você visita a estação de tratamento de esgoto, 50% daquela estação ela é desativada. Mas ela é desativada não porque ela não está em condições de funcionar, ela é desativada porque a gente não tem captação de esgoto numa grande parte da cidade, né? Então, está lá, está pronto para usar, né? Os municípios que deveriam investir na captação de esgoto, principalmente a área da Baixada, geralmente não investem nisso, e você não tem o tratamento de esgoto. Em consequência disso, você tem mais doenças, né? E quando você tem toda uma estrutura ali preparada, e lá você tem o esgoto que é captado ali, ele é tratado sem usar química nenhuma, né? Você trata basicamente com um sistema biológico, e você descarta na Baía de Guanabara com 95% de pureza. E além de descartar com 95% de pureza, uma grande parte dessa água você usa hoje em dia, que chama-se de água de reuso, para abastecer caminhões da Conlurb para lavar as ruas, né, sem precisar pegar água tratada, purificada pela SEDAI, é usada pelos caminhões do Corpo de Bombeiros. Em São Paulo, por exemplo, você já tem um sistema de abastecimento da frota, salvo engano, em Campinas, de toda a frota do Corpo de Bombeiros é abastecida por água de reuso, sem usar esse recurso que cada vez está mais escasso, né, que é da água potável, né? Então, isso também é uma questão inteiramente ligada, né, ao desenvolvimento do urbanismo, principalmente nas baixadas, né, que é aquela velha história, né? Muitas vezes os políticos que estão envolvidos naquilo ali se preocupam com asfalto, mas esquecem de fazer a tubulação antes, né, porque dizem que tudo errado não dá voto, né? E a consequência disso é um uso sem bom senso, né, dos recursos públicos, né? São questões bem interessantes, cara, que a gente não observa porque não são discutidas, né? Um outro exemplo também, um projeto de intervenção urbanística que não foi para frente até hoje. Se tiver curiosidade, se vocês tiverem curiosidade de consultar na internet, se vocês tiverem lá, Usina Verde. Existe um projeto piloto de uma empresa que ela criou uma usina termoelétrica que funciona movida a lixo. Você já escutou falar nisso? Já escutou falar nesse projeto? Não. É uma usina termoelétrica que o que acontece? Você leva o lixo ali para essa usina, eles fazem a separação do material que é reciclável, e o que não é reciclável eles fazem a queima, né, para produzir energia.
termoelétrica. E esse processo de produção de energia ele é 100% nacional, é limpo, né? Apesar de ser queima, o processo de filtragem dele só expele calor e vapor d'água, né? Depois de tudo desenvolvido. É um processo que você poderia resolver os problemas dos lixões, né, nas cidades, né, que são grandes problemas. Você vai criando aterros e aterros sanitários que se saturam e chega uma hora que você não tem mais onde colocar aquilo, você polui os lençóis freáticos, né? São problemas que você vai trocando de um lugar para outro. Um dado interessante que eu coletei, o Rio de Janeiro, ele produz 10 mil toneladas de resíduo sólido diariamente. É muito lixo, né? E essa usina, esse projeto piloto que tem lá, ele produz com 30 toneladas, ele é capaz de processar hoje 30 toneladas por dia. E essas 30 toneladas por dia são capazes de abastecer, deixa eu ver aqui, 2.300 residências com lixo, podendo chegar a 150 toneladas de processamento de lixo por dia e abastecer 7.500 residências. Imagina, o lixo que você joga fora, que é um problema, abastecendo 7.500 famílias por dia, né? 7.500 casas por dia. Você imagina que se no planejamento urbano da cidade você cria... É muito pequeno essa usina, ela ocupa mais ou menos uns 2 quarteirões. Você imagina se você cria usinas termoelétricas movidas para atender aglomerados pequenos de bairro, e você espalha isso por vários bairros. Você consegue, com planejamento, diminuir o problema energético da sociedade, né? Hoje em dia a gente volta e meia se depara com essas questões, né? Pô, a gente vai ter que fazer racionamento, não vai ter... A gente consegue fazer uma substituição bem bacana das termoelétricas, né, que se valem dos combustíveis fósseis, que são poluentes. Essa usina é uma usina que não é poluente. Você resolve o problema dos lixões, né, da poluição dos lençóis freáticos, de questões como aconteceram no Morro do Bumba, né, um tempo atrás, que foi um lixão que depois acabou sendo ocupado e resultou naquele desastre. E fora que a logística para isso também é bem menor, né? Porque você não precisa de fazer grandes deslocamentos para descartar aquele lixo, né? Você pode criar aquilo em bairros. Então, assim, esses exemplos eu citei, o pequeno exemplo do jardim, lá da escadaria da Tijuca, que está em desenvolvimento. A gente deu uma parada por conta da pandemia, né? Na criação do mosaico. Esse outro exemplo da coleta da água, né, que é despejada aí na Baía de Guanabara, poluindo tudo que poderia ser trabalhado também para mudar também essa realidade das doenças, né, que são provenientes da falta de saneamento, e a questão dessa produção energética, que são coisas assim num nível mais macro, né, que não está ao alcance da gente fazer o nosso pedaço. Mas, assim, eu acho que a grande dificuldade dos arquitetos conseguirem alcançar esses objetivos junto com a sociedade está justamente na falta de divulgação de tantas coisas legais que a gente tem desenvolvidas assim, por tecnologia nossa, né, nacional. E essa falta de divulgação, eu acho que ela tira um pouco da força do olhar, né, de quem está no poder, de quem está podendo gerir a grana pública para atacar esses pontos que vão ter um reflexo com um tempo muito significante. Então, isso é também arquitetura, isso também é urbanismo, né? Isso são vieses que muitas vezes as pessoas não têm noção que o arquiteto está sempre atrás desses planejamentos para o funcionamento racional da cidade. Nós estamos aqui com uma enciclopédia, Rafael. Isso tudo você aprendeu na arquitetura ou você foi estudando ao longo do tempo? Eu tenho um monte de perguntas que eu fui bolando enquanto você fazia. Mas como é que você aprendeu isso, rapaz? Você foi estudando? Eu sempre fui muito, muito curioso, né? Assim, a graduação em arquitetura, ela te abre muito os olhos para o funcionamento da cidade em si.
Eu, antes de trabalho, de entrar na graduação, como eu já tinha esse contato com a engenharia, que tem esse elo muito grande com a arquitetura, eu já via, por exemplo, esse projeto piloto que existe na UFRJ, eu conheci numa visita que eu fui fazer um desenho técnico lá do local, e eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, nossa, como existe isso? Na época que eu fui visitar, já tinha, acho que já quase uma década que esse projeto piloto estava lá e não tinha alavancado. Inclusive, eles iam fechar as portas, não fecharam porque eles conseguiram, depois de mais de uma década, um licenciamento ambiental para começar a fazer processamento do lixo hospitalar, né, que é um lixo 100 vezes mais caro do que o lixo normal. Então, hoje em dia, esse processo eu conheci muito por conta do dia a dia, muito por conta da curiosidade, né? Depois que você começa a estudar arquitetura, você começa a andar pelas ruas olhando para o alto, né? A gente diz que tem gente que olha para o celular e tropeça, o arquiteto ele olha para os prédios e tropeça, porque a gente começa a fazer uma leitura de cada detalhe. Você entra no centro do Rio de Janeiro, né? Hoje em dia eu olho para o centro com outros olhos, né? Tem uma história interessante, que a cidade do Rio de Janeiro tem se botar também na internet, no Google, assim, um rio que queria ser Paris. Você vai ver uma historinha muito interessante, né? Porque um dia o centro do Rio de Janeiro ele teve um projeto que era justamente fazer uma cópia de Paris no Rio de Janeiro. Essa eu conheço. Conhece na Rio Branco, né? Na Rio Branco. Champs-Élysées, né? O Teatro Municipal é o Teatro de Opéra, e, enfim, né? Você tem ali a Biblioteca Nacional, que é uma cópia do Louvre, né? Tem tanta gente que vai para a França para ver o Louvre, e a gente tem um Louvrezinho aqui, né? na nossa porta aqui. E não sabe. Tem muita gente que não dá valor, né? Não dá valor. Aqui a zona portuária, agora que está sendo revitalizada ali, né? Estão expondo lugares históricos que não eram expostos, né? A gente tem uma cidade riquíssima, turística, né? Eu acho que é uma cidade que merece ter um investimento turístico, porque isso traz muito recurso para a cidade. E, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas vai investir na parte histórica, tem que investir em hospital, saúde, educação. Sim, tem que investir em hospital, saúde e educação, mas se você investe no turismo, você consegue captar mais recursos para investir na saúde, investir na educação, né? Acho que um grande exemplo aí foi esse momento que a gente está passando, que, assim, esses hospitais de campanha, eles acabaram não saindo todos. De repente, se fosse investido nos hospitais que já estão funcionando, mas tem vários andares que estão desativados por falta de investimento, você teria um investimento muito mais racional e ainda teria o legado, né? Você pegava o que se gastaria para montar, acho que foram 9 hospitais. Poxa, de repente, será que a gente não tinha aqui já leitos suficientes para atender a demanda que esses hospitais queriam construir a toque de caixa? Será que a gente já não tinha leitos? Se pegasse esse recurso, simplesmente reformassem esses hospitais, talvez nós não atenderíamos já a demanda, deixando o legado, porque aquele hospital de campanha você desmonta e acabou, né? Agora, o andar que você reforma, ativa, ele vai ficar. Então, assim, por conta desse gosto, né, por história, a arquitetura ela tem uma relação muito grande com história. Você, quando faz um projeto, você às vezes você desenha um prédio e, por conta do tipo de arquitetura que você faz ali, às vezes aquilo aí está contando um monte de coisa, como se você olhasse para um quadro de Leonardo da Vinci e simplesmente achasse que é só mais um quadro, mas quando você começa a estudar a história daquele quadro, ele está querendo te passar um monte de informação ali. E as cidades são assim, né? Elas passam muitas informações, né? Na França, por exemplo, você para construir alguma coisa na região histórica da França, você tem que primeiro submeter o seu projeto a uma maquete geral da cidade, para uma comissão saber se aquilo ali vai se encaixar na arquitetura da cidade. Não existe uma construção aleatória, né? Você tem todo um planejamento, né? Você tem galerias, né, na cidade, que você não precisa arrebentar as calçadas, arrebentar as ruas para fazer uma manutenção. A gente vê aqueles filmes, você olha que a França já é muito antiga, né? Mas assim, a gente vê naqueles filmes
franceses, né, que às vezes os bandidos fogem para aquelas galerias que são túneis, onde passa esgoto, onde passa populações de tudo quanto é tipo de instalação. E foi uma cidade que teve um certo planejamento, né? Então, hoje em dia, quando você quer fazer uma manutenção numa instalação que passa por uma via pública, você não precisa ficar quebrando a rua. É só você entrar na galeria, você faz a manutenção, ninguém nem vê o que você está fazendo. Você não cria problemas urbanos, porque você pensou antes, né, nos problemas que poderiam causar. Então, assim, esse desenvolvimento urbano da cidade, com um olhar para as consequências, que fazem a gente ter uma cidade diferente, né? Então, acho que o olhar, a pesquisa que vai trazendo para a gente esses conhecimentos que são bem legais, né? Acho que são assuntos que rendem muito o que falar, né? E é isso. Eu lembro que quando eu estava estudando ainda sobre quando estavam transformando a Rio Branco, as pessoas tinham que andar de terno, smoking, e as mulheres de longo para poder andar na Rio Branco quando queriam transformar Rio Branco numa Paris brasileira, né? Nós Champs-Élysées, né? O look, né, das pessoas, né? Era aquele calor danado no Rio, o pessoal andando com aquela roupa europeia quente, né? Suando. E pode falar. História tem. Não é isso. A história é longa, né? Eu queria saber, você falou sobre essa usina, e qual seria o valor da usina, mais ou menos, aproximadamente, você sabe me dizer? O custo inicial para a implantação da usina, eu peguei aqui uma matéria, é de 2015, tá? Está desatualizado, mas são 23 milhões de reais. Então, assim, aí se pensa o seguinte, por 23 milhões é muita grana, porque é muito mais fácil você fazer um aterro sanitário, você faz a impermeabilização do solo para evitar a contaminação freática, e tá tudo bem. Mas, assim, na verdade, a usina ela não dá só solução para o lixo, ela gera também energia. Então, se você parar para pensar, quando você cria um investimento termoelétrico para atender um conjunto de bairros, assim, você está resolvendo essa questão do lixo e também está resolvendo uma questão que volta e meia a gente está voltando, né, a esses riscos iminentes, né, de ter que fazer racionamento de energia, né? Hoje em dia tem novas tecnologias que estão sendo mais barateadas também, né, que são as placas fotovoltaicas, né, que você pode fazer da sua casa uma pequena usina elétrica, no caso, a partir da energia solar, não termoelétrica. Então, assim, você imagina que daqui a alguns anos, se você associa a implementação desse tipo de empreendimento, né, que custa lá, falei 23 milhões, né, de reais. 23 milhões. Mais os imóveis que, ao longo do tempo, vão começar a colocar esse sistema de produção de energia elétrica, pode ser que em algum momento a gente não dependa mais tanto de Itaipu, né, ou então de outros países onde a gente tem, já estou falando já até o nível de Brasil, em outros países onde tem essa dependência de termoelétricas, que muitas vezes você tem esses problemas de governo para governo que acabam ameaçando as populações. Então, eu acho que essa associação é interessante. Ainda não houve um olhar público para esse tipo de investimento, não só por conta da energia, mas como esse problema de sujeira, né, no solo. Né? A água, como eu falei, é um recurso que um dia vai valer ouro. Né? Eu acho que já está perto disso, né? Ainda mais depois que teve aquela história da água aí com geosmina, né? Acho que a água começou a valer ouro, né? E a energia gerada em casa também, hoje em dia, tem uma vertente bem bacana, que eu acho que muita gente também não sabe, essas placas eletrovoltaicas. Antigamente você dependia de sistema de baterias, que era muito caro. Né? Hoje em dia você não precisa mais ter bateria. Né? Você produz energia na sua casa com sol, e o excesso de energia que você produz, ele entregue para a concessionária e você cria bônus de produção. Então, vamos supor que se você foi viajar, tua casa está produzindo energia lá,
Você não está gastando nada. Então, toda a energia que você está produzindo, ela vai para o sistema público. Quando você voltar, você vai ter um bônus ali na concessionária. Né? No caso aqui no Rio é a Light. Então, vamos supor, você tem, sei lá, 1 kW, fazer uma conta qualquer, ilusória. Quando você for consumir, você tem 1 kW para gastar bancado pela concessionária, porque você vendeu aquilo para a concessionária. E outra coisa legal é que você consegue dividir a sua produção até com outro imóvel, desde que tenha o mesmo CPF. Então, se você tem, por exemplo, uma casa que tem uma exposição bacana ao sol, e os seus pais moram num apartamentinho que não tem exposição nenhuma ao sol, você pode produzir na sua casa e dividir a energia que você produz com os seus pais. Olha que bacana. Hoje em dia, esse tipo de investimento já tem financiamento da Caixa, a perda de vista, né? Então, a associação dessas tecnologias, com o tempo, tendem a melhorar, né, a qualidade de vida de todo mundo, a gente gerar, quem puder gerar a própria energia e ter menos gasto, né, esse tipo de investimento na residência, ele se paga aproximadamente em 3 anos depois que você instala, né? Então, assim, são processos assim, bem interessantes. Vale a pena dar uma pesquisada nesse local. Você vai ficar maravilhado. Usina Verde. Eu vou procurar. Sensacional. Eu vou procurar. Essa sua consciência de cidadão também cresceu junto com a arquitetura ou você já veio empurrando? A gente começou falando sobre uma coisa e de repente a gente já estava falando sobre tudo, né? O problema do investimento público em todas as áreas da cidade. Você falou sobre um projeto que você construiu com a parceria de alguns amigos. Quanto custou exatamente esse projeto com a parceria de algumas pessoas que você fez? Olha, na verdade, a gente gastou cerca de, ao longo de 1 ano e meio, um pouco mais, uns R$1.000, porque a maioria das coisas foi doação. E esses R$1.000 foram doações também, né? Tipo assim, eu também doei um pouquinho, outro colega doou um pouquinho, esse senhor que mora lá, que me chamou para ajudar, ele é um comerciante ali do centro, ele também foi doando um pouquinho. Aí, com o tempo, conforme, assim, engraçado que no começo as pessoas passavam, isso não vai dar certo, não. Aí, daqui a pouco, o pessoal está jogando lixo. Aí, eu lembro que o primeiro dia que a gente chegou lá, né, para começar a modular o terreno, né, dar um formato bonito pro terreno, aí eu marquei com o seu Francisco, vai marcar umas 10 pessoas. Chegou no dia para fazer o trabalho, só tinha eu e o seu Francisco. Aí o seu Francisco estava lá com aquelas enxadas lá, né, aquele material ali triste. Porra, Rafael, o pessoal não veio. Eu falei, seu Francisco, não veio, a gente mexe a mão. Vamos que é bom, vamos fazer, tem que começar. As pessoas têm que ver. Aí eu lembro que no primeiro dia eu saí com a mão lá toda machucada, né, com bolha, que eu fiquei cavando, e aquele terreno que tem muito entulho embaixo. Aí, mas saí feliz, saí cansado, mas saí feliz. Seu Francisco, a gente tem que dar o primeiro passo. Aí depois a gente marcou outro dia, aí nesse outro dia marcou um monte de gente, aí veio mais 1 ou 2, um monte de gente faltou, mas já apareceu mais um pouquinho. Aí a gente foi, mesma coisa, metemos a mão, saiu todo mundo sujo de lá, a gente começou a plantar, né, colocar as mudinhas, tive que chegar para cada um deles e começar a explicar um pouco de paisagismo, né, de plantas, né, porque eles já até tentaram antes fazer alguma coisa, só que como eles não tinham um pouco de conhecimento técnico, eles fizeram uma plantação meio doida, né, eles estavam na frente do terreno, eles tentaram botar umas plantinhas que cresciam muito e atrás as plantinhas que cresciam um pouco, aí o resultado final é que você, na frente levantavam aqueles arbustos, atrás você não via nada, virava um matagal e virava uma bagunça de novo. Mas assim, o investimento que a gente teve foi pouco, porque conforme a coisa foi acontecendo, os moradores que passavam ali até criticando, falando, poxa, não vai dar certo. Quando eles começaram, poxa, não é que está dando certo, ninguém mais está jogando lixo aqui. Inclusive tem um senhorzinho lá que mora, que é até engraçado, ele é meio maluquinho, ele comprou aquelas bombas na cabeção de negro, então quando ele via alguém jogando lixo, ele tacava um cabeção lá de dentro, explodia, sai daí, rapaz, não taca lixo. Então, assim, começou a ter um gosto, que por um lado, o pessoal começou a se apegar tanto àquilo ali, que até
a gente teve até um certo problema, que começou um monte de gente querer, não, trouxe uma mudinha aqui, vou plantar, não sei o que, a gente, não, calma aí, tem que ser uma coisa organizada, se sair botando um monte de planta de qualquer jeito, não dá certo, tem planta que é para sol pleno, tem planta que é para sombra, tem planta que é para meia sombra, então você tem toda uma técnica ali para você desenvolver isso. Mas, assim, esse trabalho ele foi tão bacana, mas tão bacana, que a gente despertou até o olhar de uma prefeitura de Ceará, de um lugar chamado Reguiutaba. Né? Esse seu Francisco, ele tem um projeto social lá, em Reguiutaba, e ele começou a levar isso para o prefeito de lá, e ele levantou interesse em criar, né, esses projetos de revitalização desses locais públicos, né, que são projetos legais, justamente por conta disso. Ele começa a criar um apreço, né? Se você chega na tua rua, você vê aquela calçada toda quebrada, você passa ali e nem liga. Agora, se você começa a andar na tua rua, você começa a reparar que os moradores começam a criar jardins, né, botarem flores no jardim, ficar tudo bonito, você começa a ficar... você começa a se inteirar daquilo ali, começa a fazer parte de você. Então, o dia que você passa a ver uma coisa bonita, com um saco de lixo no meio, aquilo destoa, né, aos seus olhos. Né? É diferente de você ver um saco de lixo numa calçada toda quebrada, você vai olhar, é só mais uma sujeira. Mas a partir do momento que você tem alguma coisa bem tratada, bem cuidada, você bota uma coisa feia ali no meio, você mesmo, né, te incomoda, você quer pegar, você quer jogar no lixo. Então foi isso que aconteceu lá. As pessoas hoje em dia se incomodam, pegam, se alguém joga um lixo, sempre tem um que vai jogar. Né? Aí vai lá, pega o saquinho e bota no lugar. Então, assim, o custo acabou não sendo tão alto, porque cada um começou a dar o seu quinhão. Né? Tem um senhorzinho lá que ele era muito pobrezinho, mas ele trabalhava com jardinagem, ele gostou, não podia colaborar com nada, mas ele falou, não, mas eu sei podar, eu vou começar a podar para vocês. Aí veio o outro, eu tenho um problema aqui de joelho, mas como agora vocês botaram um sistema de irrigação que capta a água aqui afora, e vocês podem, você vira o registro, ele irriga tudo, como é no campo de futebol, né? Você tem aquele sisteminha que fica rodando, irrigando. Eu falei, não, eu posso lá todo dia, eu vou lá e abro o registro lá, 5, 10 minutinhos e fecho. Então, cada um foi ali criando um compromisso com aquilo ali. Né? Eu lembro que em frente a esse terreno, tem um senhor que foi motorista de Burle Marx. Né? Então, ele ficava, no começo, ficava olhando meio desconfiado daquilo ali. Né? Aí, com o tempo, às vezes, era engraçado, a gente precisava de uma ferramenta. Eu falei, caramba, faltava um martelo aqui. Daqui a pouco caiu um martelo no terreno. Eu olhava para cima, era esse senhorzinho. Pô, cara, tô com uma sede, daqui a pouco, olha a garrafa d'água aí, pum, jogava. Então, a sociedade começou a participar. Os garis que passavam ali começaram a parar ali, cara, deixa eu tirar aqui essas folhas que estão secas, deixa eu participar também. Então, assim, sem a gente pedir nada para ninguém, a gente conseguiu mudar a consciência das pessoas, sem falar uma palavra. Então, assim, um trabalho silencioso que mudou os hábitos das pessoas. Hoje em dia, como eu falei, tem gente que senta lá e vai tirar uma foto, apesar de não estar acabado. Né? A gente ainda está... a gente conseguiu também uma parceria de um colégio no centro da cidade que bancou, né, algumas coisas para a gente, emprestou picape para fazer transporte de material. A gente conseguiu doações de um horto em Vargem Grande. Apesar de ser longe da Tijuca, a gente pegava a picape, o dono do colégio bancava o combustível. Não, o combustível é o banco, pode pegar a picape. E assim foi. Muitos sábados e domingos eu passei lá na terra, né, cavando, plantando. E aquilo ali é uma prova de que a gente pode fazer diferente, a gente pode fazer uma cidade diferente, a gente pode participar também junto com o poder público. Né? Não é só o poder público fazer, a gente tem que fazer o nosso. E a arquitetura é isso. Né? A arquitetura é vida, a arquitetura é arte, a arquitetura é fazer com que tudo que existe de matéria sirva ao bem-estar de todos. Né? Quer dizer, é sair de dentro da casa, dentro de uma casa bem arrumada, ir para a rua e arrumar a rua para as pessoas. Né? Não sei se já foi em Gramado. Já. Você sai, às vezes as pessoas têm gosto de varrer sua calçada, de plantar, de botar uma florzinha, né, tudo florido. Você vê que as pessoas elas vivem a cidade.
E eu acho que o que falta aqui na gente é isso, né? Levar a sério o que tem na rua, da porta para fora, levar a sério que aquilo é nosso também, levar a sério os planos diretores da cidade, né, que são as regras criadas para você construir a cidade com prudência, né? Por exemplo, Barra da Tijuca, na Baixada de Jacarepaguá, ela foi planejada pelo mesmo cara que planejou Brasília, né? Foi Lúcio Costa. Se você tiver a curiosidade de olhar no mapa aéreo de Jacarepaguá, da Baixada de Jacarepaguá, que engloba ali Barra da Tijuca e tal, quando fala-se de Baixada de Jacarepaguá, tem gente que não tem essa noção que Barra da Tijuca também faz parte. Sim, é Jacarepaguá. Se você olhar ali a Cidade da Música, né, você vê aquele eixo, né, que é Ayrton Senna, que vai até a praia, e no ponto central onde fica a Cidade da Música, você abre uma cruz. Repara, pensa em Brasília, asa norte, asa leste, asa sul, é a Barra da Tijuca. O cara tentou fazer um modelo de Brasília aqui no Rio de Janeiro, só que a especulação urbana acabou dando uma bagunçada na coisa, mas se você notar bem o desenho aí, você vê que as ruas são bem desenhadas, são bem distribuídas, você tem ali onde fica a própria Cidade da Música, é uma espécie de rotatória, onde você não precisa de sinal para mudar de faixa, de sentido, né? E é isso. Essas são as... Sim. Eu acho que a gente tem que aprender a ser mais cidadão, né? Você, na ausência do poder público, você foi lá e fez a diferença. Eu acho que se houvesse o apoio do poder público, vocês fariam muito mais. Até porque fazem com amor. Você conta a história como quem estivesse contando realmente algo pelo qual é apaixonado. E assim, acho que se tivesse uma grande parceria entre o governo até para poder estar melhorando, né? Acho que a gente melhorou um pouco. Acho que a gente melhorou um pouco ali no centro da cidade, né? A gente conseguiu vislumbrar. Quem viu o centro da cidade alguns anos atrás e quem vê agora já vê alguma coisa de bem diferente, né? Ah, sim, tá mais atrativo, né? Principalmente a zona portuária, o cartão postal, né? Como eu falei, às vezes quando você investe na cidade, você está trazendo recurso para investir nas necessidades básicas também. Eu lembro que muitos anos atrás teve um evento, acho que foi daqueles Rolling Stones ali em Copacabana, e foi muito criticado, porque a prefeitura na época entrou com um valor, assim, cerca de, sei lá, 1 milhão, por exemplo, de investimento, foi muito criticado. Só que aquele evento ele gerou cerca de 80 milhões em impostos, né? Então, assim, às vezes a gente não entende isso, né? Pô, não é pão e circo, aquilo ali tem um destaque. Cria o cartão postal. A cidade do Rio de Janeiro é maravilhosa. Eu sou um carioca suspeito, eu adoro isso aqui. Eu sou... Pô, a gente é uma cidade hollywoodiana, né? Quantos filmes as pessoas vêm para cá, quantas novelas não se gravam aqui por essa paisagem linda. Eu costumo dizer que aquela música da Fernanda Abreu, ela traduz muito a realidade nossa, aquela Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza do caos. A gente tem um caos, né? A gente tem um lado complicado de toda a grande metrópole, né? Que é difícil você gerenciar. Mas é uma cidade linda por natureza, né? O carioca não precisou fazer esforço nenhum para ter uma cidade linda, não. A natureza já fez esse trabalho. Eu acho que cabe a gente entender esse amor, né? E desenvolver. Eu acho que muita gente tem capacidade, tem potencial para fazer a sua parte e não esperar. Mas eu acho que, às vezes, precisa daquela pessoa que tem um pouco mais cara, eu vou enfiar a cara e vou insistir, como foi lá no terreno, lá, eu e o seu Francisco, nós dois. Eu falei, seu Francisco, não veio ninguém, mas vamos insistir. Aí, na segunda vez, a gente insistiu. Peguei lá na enxada, meio saí sujo, com bolha na mão, machucado, as costas doendo, né? Que, tipo, eu tô com 42 anos, já não sou garotinho, né? Então, aí mas assim, a insistência foi criando a crença, as pessoas começaram a acreditar, não é que tá dando certo, não é que as pessoas não estão jogando bicho, não é que tá ficando bonito, e a planta tá crescendo, tá florindo, nossa, tem uma plantinha lá que se chama azulzinha, linda, cheia de florzinha, ela floresce o ano todo, né?
Então, assim, as pessoas, poxa, aí tem uma senhora que falava mal, falou assim, nossa, isso não vai dar certo. Aí uma vez ela chegou para a gente, vocês não podem fazer isso no meu quintal, não, que tem um terreninho lá ruim aqui. Então, eu acho que a gente tem muita gente boa, muita gente que tem vontade de ajudar. Eu acho que precisa a gente precisa de gente que insista, né? Cara, eu vou enxugar o gelo até ele secar e eu resolver o problema. Porque se a gente não pensar assim, se a gente for desistir no começo, a gente não vai conseguir nada na vida. Né? A gente tem que ser chato, tem que acreditar, tem que insistir. Aí a gente consegue. E eu acho que isso não é difícil. Eu acho que esses pequenos projetos, né, que você vê, esse negócio de escadaria criou uma realidade nova para um monte de gente. Né? Assim, então, sem uma palavra, ninguém falou, olha, não joga lixo. A gente não falou, não pediu para ninguém jogar lixo. A gente só botou um lugar para ficar bonito. Ponto. Né? Então, assim, atitudes, elas falam muito mais, né, do que as palavras. Né? Hoje em dia, a mãe passa com o filho lá e fala, olha que legal, a criança está crescendo vendo aquilo ali. Né? Esse seu Francisco até sugeriu escrever uns poemas na escada e tal, né, para as crianças subirem, começarem a ler coisas legais. Né? A gente só escuta coisa ruim, né, hoje em dia, notícia ruim. Com certeza. Por que não colocarmos coisas legais? Por que não falarmos de coisas legais? Por que não falarmos de coisas saudáveis? Né? Por que não levarmos pessoas para conhecerem esses espaços públicos? Você vê que a própria escadaria Celaron, todo mundo tomava o Celaron como louco. Ele é um cara que sozinho fez aquilo tudo. Sozinho. E está lá. Né? É um lugar bonito, as pessoas vão lá, tiram foto, ninguém depreda mais, porque se depredar vai dar problema, né? Você vai ficar depredando patrimônio, né, que virou um patrimônio da cidade. Então, é isso, a gente tem que fazer da porta para fora o nosso patrimônio, assim que arquiteto pensa. O arquiteto é aquele cara que está o tempo todo pensando em melhorar a cidade, em melhorar a sua calçada, a sua rua, a calçada do outro, porque ele sabe que aquilo ali também é dele, que aquilo é do outro, e que se ele melhorar para ele, vai estar melhorando para todo mundo. É aquele cara que está preocupado em não deixar um lugar sem luz, para não ter um assalto, para não deixar um lugar esburacado, né, para ter uma calçada acessível, né, para as pessoas que são deficientes, né, que hoje em dia, graças a Deus, isso é uma realidade que está sendo muito batida, né, a inclusão, né, das pessoas. Antigamente você viu o velhinho, eu tenho um lugar, acho que foi em Balneário Camboriú, eu tive há pouco tempo lá. Eu achei sensacional, você anda pelas calçadas, todas as calçadas têm aquele caminhozinho para deficiente visual, né? Vim com a mulher de cinema, rampas. Aí eu vi uma velhinha com aquela cadeirinha que tem um controlezinho remoto, ela andava melhor do que eu na rua. E aqui a doida lá, e aproveitando tudo, porque a cidade cresceu pensada, né? Cresceu olhando para todos, né? Cresceu pensando na acessibilidade, né? Que na verdade a acessibilidade não é um foco para dar olhar só para quem tem problema, é para dar olhar, para permitir que todos possam usar, quem anda normal, quem anda de cadeira, para o cara que é velhinho, para a criança, para o menininho que é deficiente, que tem dificuldade motora de andar. A arquitetura é isso, né? A arquitetura assim, é se apaixonar pelo espaço que as pessoas vão usar e pensar nos espaços para que as pessoas entrem, andem, saiam e se sintam bem, né, da melhor forma possível. Isso é arquitetura. Né? A gente está tendo uma aula aqui de amor pela cidade, amor pela profissão, amor pelo aquilo que fez. Rafael, eu queria que você me dissesse assim, se você hoje fosse secretário de urbanismo da cidade, nem sei se existe mais essa secretaria, o que você faria para mudar? O que você mudaria na cidade hoje? Eu acho que um dos principais problemas que a cidade tem hoje em dia, uma coisa que me incomoda muito, acho que o primeiro ponto é a mobilidade. Você pega um trem, na Europa você pega o trem aqui e você vai para qualquer lugar, você vai para outros países de trem. Você olha para aquele mapa de transporte público lá, parece uma teia de aranha, de tantos lugares que você vai. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, acho que a primeira intervenção que deveria ter era isso, porque a população sofre muito com isso. Pega, por exemplo, BRT,
ele foi um projeto legal, mas assim, não bem planejado no aspecto de que você tem veículos que transportam quantidades pequenas, né, para percursos muito longos. Então, na época que eu fazia a graduação, tinha até um professor, Renato Rocha, um excelente professor, que ele trabalhava na prefeitura, ele falava, poxa, cara, eu sempre falei lá, já que vai fazer o BRT, pô, deixa ali um espaço para fazer um corredor expresso, que se futuramente, se você quiser criar um sistema de trem, de metrô, seja o que for, né, de trem de superfície, que a gente aqui no Rio de Janeiro chama de metrô, você já está com tudo pronto. É só você botar a máquina para funcionar ali. Você não vai precisar abrir tudo de novo, você não vai precisar criar novos recursos. Então, assim, eu acho que um dos grandes problemas aqui urbanísticos na cidade do Rio de Janeiro, nas grandes metrópoles, são essas questões de deslocamento que você soluciona como? Com um transporte melhor. Né? Quem é que, por exemplo, eu ando de carro por necessidade, às vezes. Quando eu não preciso, mas assim, se eu pudesse, eu não andava de carro. Eu não gosto de dirigir, eu não gosto de ficar em engarrafamento, no trânsito, demorar um tempão. Para mim, a bicicleta é o melhor meio de transporte que tem. Né? A cidade do Rio de Janeiro ela ainda está muito atrasada em ciclovias também. Né? Quanta gente, se não tivesse um investimento público bacana, ou então incentivo para o investimento privado, não iria para o seu trabalho de bicicleta. Tem coisa melhor? Você tem lugares aqui no Brasil que você tem estacionamentos de bicicleta, tanto da rede privada quanto da pública. Você chega no lugar, você tem ciclovia, você chega bem chegado no local, você pode estacionar sua bicicleta, você tem lugar para tomar banho, você tem um café, você tem um serviço lá que, se você quiser contratar, você pode guardar a sua roupa, chegar lá, não imagina, você vai de bicicleta para o seu trabalho, chega lá, fez o seu exercício, né, que é uma tendência, acho que a sociedade está cada vez mais antenada nessas necessidades de comer melhor, de praticar exercício. A Covid aí, por exemplo, está trazendo muito um reflexo da qualidade de vida que a gente tem que ter até para enfrentar essa loucura toda. E então, assim, você tem esses pontos de apoio para estimular a sociedade. Para o metrô tem um programa legal que em determinados horários você pode entrar com a bicicleta dentro do metrô, né? Não sei se eu acredito que você conheça isso. Então, assim, você tem esse sistema de locação de bicicleta aí também, de um banco também, que é uma coisa interessante que colou, né, na cidade do Rio de Janeiro. Hoje em dia você vê muita gente usando. Em São Paulo você tem aqueles patinetes um pouco mais disseminados. Aqui no Rio de Janeiro parece que não deu muito certo, né? Acho que deu muito acidente. Mas, assim, eu acho que se eu tivesse um envolvimento na área de urbanismo pública, hoje em dia, o meu primeiro foco seria a questão da mobilidade, né? A transferência de certos centros urbanos. Você vê que aqui no Rio de Janeiro você está se construindo, aos poucos, um novo centro urbano na área da Barra. Né? Você tem muitos escritórios indo para lá. Então, quando você distribui, isso faz parte do planejamento urbanístico também. Quando você começa a distribuir, quando você começa a reorganizar isso, você descentraliza. Quanta gente vem da Zona Oeste aqui para o centro trabalhar, se de repente você cria incentivos fiscais, né? Você faz um planejamento urbano para a criação de indústrias em certos lugares que atraem muita gente para aqui para o centro, você começa a distribuir essa massa que vem concentrada para aqui, você começa a distribuir para outros pontos. Então, assim, você vai ter, em consequência disso, você vai ter um transporte menos lotado, mais qualidade de transporte. Então, assim, se você melhora um pouco o teu transporte e distribui mais as pessoas, você tinha uma coisa que já incomoda muito. Né? Você vai fazer com que as pessoas fiquem menos tempo no transporte, mais tempo na sua casa, né? Se as pessoas se reinventem, né? E, além disso, assim, os outros problemas é a saúde, né? Repensar na saúde na cidade também é um grande problema. Eu lembro que há algum tempo atrás se falava muito do Hospital Souza Aguiar, né? Poxa, aqui fica lotado, você não consegue atendimento, mas 60% do atendimento no Hospital Souza Aguiar era para atender outros municípios. Né? Então, poxa, como é que você vai conseguir dar conta? Nunca vai dar conta. Se os outros municípios não fazem o papel deles, eu tenho muitos parentes em Caxias que anos atrás tiveram um problema sério,
de saúde. Eu tenho uma tia que teve câncer, ela ficou 7 meses rodando em Caxias e não conseguiu nada. Até que um dia ela comentou com a gente, pô, comigo, meu irmão, poxa, eu tô com... Ela quis esconder. Eu falei assim, pô, eu tô com câncer, então eu não consigo resolver. E ela veio para o Rio, aqui resolveu onde? Salvo engano, acho que foi ali esqueci o nome do Hospital Figueira Fernandes, alguma coisa assim, que é ali no centro do Rio, né? Então, assim, eu acho que os focos principais seriam esses, né? Saúde, a segurança não é uma atribuição do município, né? A Guarda Municipal acaba segurando um pouco da segurança pública, mas a função principal da Guarda não é essa, é mais da polícia, né? Então, não sei se essa área é uma área interessante de servir, mas assim, a saúde e mobilidade urbana, eu acho que e a educação também, né, são questões assim, essenciais, né, para fazerem certos ajustes. E a mobilidade urbana não se fala. A mobilidade urbana é a base de toda a cidade organizada, né? Um incentivo ao uso da bicicleta, né? Você criar vias para você andar com segurança de bicicleta, aquele percurso ali que infelizmente não deu certo, né? Que você vem da Barra até o centro, ali onde caiu o negócio Niemeyer. Como é que é o nome? Dizem que o Tim Maia se revirou lá no túmulo por causa daquele negócio que deram o nome dele e ficou caindo lá, né? Até teve aquele Isso. Assim, são ideias sensacionais, né? Mas, assim, é uma pena que as coisas parecem que são feitas um pouco atropeladas, né? Então, acabam não dando muito certo por conta disso. Mas eu acho que a mobilidade urbana seria o foco principal, né? Para você resolver mais essa loucura do Rio de Janeiro, né? E a partir daí você vai ajustando os outros pontos. Né? Eu acho que se pensa muito no inaugurar e não no estudar, né? No ver as possibilidades. Tá lá a ciclovia Tim Maia que caiu diversas vezes e só causou prejuízo. Acho que foi falta de planejamento mesmo. Era questão de inaugurar por inaugurar alguma coisa. Porque aquilo ali foi na verdade, assim, as regras que você tem para cálculo estrutural, elas não fazem essa previsão da carga de baixo para cima. Né? Então, acho que houve uma falha ali justamente nesse planejamento. Né? A gente tem umas questões aqui, por exemplo, no Brasil, que a gente no Brasil tem terremoto. Né? Não sei se você sabe, tem gente que acha que não tem terremoto no Brasil, mas a gente tem terremoto, tem regiões que tem terremoto. E terremotos assim, consideráveis mesmo. Né? Então, assim, as normas que tratam desses cálculos, elas tratam assim, também por regiões, assim como você leva em conta a umidade relativa do ar. Né? Se você vai construir alguma coisa, você vai fazer um cálculo estrutural em Brasília, é diferente daqui do Rio, porque lá é uma cidade muito seca, então você tem os fatores de dilatação térmica e tal que implicam na hora de você calcular. E isso aí, esse fator que tinha ali na Niemeyer era justamente um problema desses, né? É uma coisa peculiar, né? Você tem uma força que pode vir de baixo para cima, que de repente não foi consultado. Assim, as pessoas que são mais entendidas do que acontece ali no dia a dia, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, numa obra, você como arquiteto ou como engenheiro, você tem que ter humildade sempre de escutar o pedreiro, mestre de obras, porque esses caras eles estão ali metendo a mão na massa no dia a dia, e às vezes eles têm uma visão de um detalhe que você não tem. Né? Então, assim, você escutar o entorno, né? Você entender como funciona tudo, talvez tenha sido um ponto crucial para aquilo ali não ter dado certo. É uma pena, né? Porque aquilo ali é lindo, né? Você passa ali, lindo, né? É um espetáculo, né? Como eu digo, né? Vai falar do Rio de Janeiro vai dar problema, eu sempre vou falar que é bonito. Né? Então vou levar a gente para mais distante um pouquinho, vamos afastar um pouquinho do centro, da zona sul, da Barra. Você acha que a gente tem condições de construir, ter projetos arquitetônicos para o subúrbio carioca? Sim, sim. Eu acho que você vê que eu acho que as prefeituras que têm vindo aí, eu acho que com o advento desses Jogos Olímpicos que vieram, né, os Jogos Pan-Americanos, né, parece que houve uma preocupação de começar a deslocar, né,
atrativos para fora da casinha, né? São um pouco no centro. Então, você teve investimento em Deodoro, até porque é uma área muito propícia para assim, você tem muito terreno ali para construir. Você tem o próprio Engenhão, né, que já veio saindo um pouco aí daquela mesmice ali das áreas. Já acho que, por exemplo, existia um estudo para tirar o sambódromo do centro da cidade, porque ali você tem um grande problema ali que quando você está em época de carnaval, o centro para, né, por conta daquilo ali, o que deslocamento daqueles carros alegóricos é complicado, né? Todo ano você tem que fazer. Você passa na Rio Branco não, na Presidente Vargas, você repara que aquelas árvores ali que ficam beirando aquele canal principal, elas são todas assim viradas para qualquer dia vai desabar tudo, porque todo ano tem que podar aquilo ali. Então, assim, você tem um grande transtorno, né, na apoteose que, assim, eu acho, sim, que o investimento para as áreas do subúrbio, né, as praças, né, você não tem mais, antigamente você tinha praças públicas, né, hoje em dia você não vê muita praça pública para a população usar, as pessoas estão cada vez mais em casa, as crianças estão cada vez mais no videogame, mas por quê? Porque não tem atrativo, né? Então, assim, eu acho, por exemplo, ali em Madureira, você tem aquele, acho que é Parque Madureira que chama, né, que é aquele... Parque de Madureira. Aquilo ali é muito legal, né? Eu tenho muito tempo que eu não passo por lá, eu não sei se está bem cuidado, se não está, mas aquilo ali é uma coisa que chamou a sociedade para a rua, as pessoas vão para lá, levam suas crianças, se divertem. Eu não sei se ainda está assim, tá? Eu estou meio desatualizado, não sei nem se está funcionando. Eu acho que deve estar parada, né, por conta da pandemia, mas assim, sim, eu não só acho, como tenho certeza que assim, o subúrbio ele precisa ser assistido na questão de qualidade de vida, né? Ele precisa ter modais sendo levados para lá, ele precisa de museus, precisa de teatros, precisa de praças, precisa de tudo que traz a população para a rua de novo, tudo que faz a população começar a ter aquele papo lá de trás, começar a ter o apreço, começar a ter o carinho pelo seu espaço, começar a ter o cuidado, né? Quem é que não gosta de pegar o seu filho, né, no final de semana e falar, poxa, eu vou aqui na pracinha aqui do lado para brincar com o meu filho? Quem é que não gosta? Qual a criança, qual o pai que não gosta? Qual o pai que não gosta de ver o filho largando um pouquinho de videogame, fazendo uma atividade que ele vai desenvolver a coordenação motora dele, que não é só aquela do dedinho, da pontinha do dedo, né? Isso tudo isso faz parte do planejamento urbano que está sendo cada vez mais esquecido justamente por conta da especulação imobiliária, né? Vamos construir a casa, construir prédio, construir tudo, mas parece que estão esquecendo que somos humanos, né? Que precisamos a gente precisa viver, a gente não precisa só ficar trancado numa casa, né? Às vezes a gente pensa em construir uma casa e a gente pensa, pô, não deixar 1 centímetro quadrado de quintal para você ter um quintal para sair, de tomar um sol. Agora que a gente está tendo que ficar em casa trancado, a gente está sentindo a importância que tem, né, de você ir na rua comprar um pão, de você fazer uma coisa básica. Então, sim, a periferia, né, da cidade do Rio de Janeiro, ela precisa, sim, desses investimentos, precisa de uma atenção muito bacana. Você vê, se você for no aterro do Flamengo no feriado, no final de semana, fica cheio e muita gente vem de longe, muita gente vem da periferia. Muitas vezes o cara que usa o aterro do Flamengo, ele não é um morador do aterro do Flamengo, é um cara que vem de longe porque ele não tem um espaço bacana para viver a cidade dele onde ele mora, né? Então isso é importantíssimo, né? Para a cidade funcionar com mais qualidade de vida, para a gente ter uma vida mais saudável, mais feliz, mais ativa, né? Há mais de um ano atrás eu publiquei lá no meu Facebook que a residência de verão da Princesa Isabel ficava em Santa Cruz. Eu dava uma dica de turismo e aí indicava lá como uma residência de verão. Quer dizer, a gente tem tanta coisa perdida da nossa história que a gente não conhece e de construções incríveis, né, da história do surgimento do Rio de Janeiro. Rafael,
O que que você acha? Como é que a gente pode fazer essas pessoas, não, claro, agora não que a gente está vendo uma pandemia, mas depois que essa pandemia acabe, que a gente consiga convencer vários seus franciscos a estar mudando aí, cada um mudando o seu pedaço, não só esperando pelo poder público, e dizer que a gente pode mudar, que a nossa cidade é linda, sim, que a gente pode ir até Paris sem problema nenhum, quem tiver condições de ir, mas que o nosso centro da cidade foi projetado A gente tem um muito Paris parecido. particular. Paris Exatamente. particular. Talvez a gente precise só de um metrô ou de um ônibus para chegar. A gente tem grandes construções, a gente tem o Aterro do Flamengo, como você bem citou, foi uma obra faraônica que muita gente não acreditava e hoje está aí de pé. A gente tem essa bacia lá de Jacarepaguá, como você disse, né? Sério, Sim. essa coisa enorme, que se tornou a Barra da Tijuca e, como você bem disse, projetada até como lá em Brasília. O que que você tem assim para dizer para as pessoas, minha gente? Vamos levantar, assim que acabar a pandemia, vamos levantar, vamos nos mobilizar. Por onde a gente começa? Por onde eu, Anderson, cidadão comum, começo para poder mudar um pouquinho da realidade da nossa cidade? Olha, Anderson, eu acho que um bom começo para qualquer coisa, eu acho que seja de bem, é você divulgar, você mostrar as coisas que acontecem anonimamente, né? Por exemplo, esse projeto, né, é um projeto que está ali anônimo, mas de repente, você vê, o cara lá no Ceará ficou sabendo, ele se interessou. A Usina Verde, né? Pô, quantas pessoas conhecem isso? Quase ninguém. Você já tinha escutado falar na Usina Verde? O Não, troço não. já está acontecendo há mais de uma década lá, só não faliu porque conseguiu a licença ambiental. Então, assim, eu acho que hoje em dia está muito mais fácil você divulgar as coisas que você gosta, porque todo mundo tem acesso, né, a publicar o que quiser, entrar no Instagram, entrar no Facebook, fazer um vídeo no YouTube, fazer uma live. Né? Hoje em dia, tudo é muito mais. Então, assim, o fato de você divulgar os bons trabalhos, você consegue mostrar para todo mundo que é possível, que acontece, que tem gente que vai, que enfrenta, que encara e resolve. Como a história da escadaria, né? Ninguém acreditava, mas assim, a senhorinha que subia todo dia e dizia que não ia dar certo, um dia ela acreditou e falou, poxa, dá certo, faz lá no meu quintal também, porque deu certo. Então, assim, hoje em dia, talvez ela seja uma disseminadora num curto lastro de pessoas, né, de algo legal. Mas, pô, fizeram isso lá e tal, e deu certo. Então, eu acho que o pontapé inicial é a gente acreditar que pode. E para acreditar que pode, a gente precisa de bons exemplos, né, boas referências, boas ideias. A gente precisa escutar as pessoas que estão sofrendo com as dificuldades urbanas. Né? Não adianta um cara chegar e virar um prefeito e falar, olha, eu vou botar um ônibus daqui para ali, para aquele lugar, porque eu acho legal. Não, ele tem que saber se o ônibus daqui para ali vai ajudar nas necessidades de alguém, de uma sociedade. Então, assim, o recado que eu deixo é isso, né? A gente tem que olhar para o que está acontecendo de bom e dar voz, e dar vez, e divulgar e mostrar que é possível. Isso, aos poucos, vai se disseminando. Né? A gente não tem que esperar isso ser por um acaso, ser, de repente, virar notícia sem querer. Essas coisas boas que a gente tem, por esse negócio da SEDAI, né? Pô, todo mundo sabe, as pessoas passam lá. Outro dia eu vi um biólogo, até um cara famoso, ele sobrevoou ali a estação da cidade. Pô, veja que absurdo, o negócio está lá parado, então, metade da estação de tratamento e tal. E o cara fez uma crítica, assim, como se fosse um problema lá da SEDAI. Eu não tenho parente da SEDAI, não, nem trabalho na SEDAI, tá? Mas assim, mas como eu já fiz uma visita lá na época da graduação, tive que fazer uma visita e vi a realidade, eu entendi por que aquilo não está funcionando. Né? Então, na verdade, aquilo não está funcionando porque você tem prefeituras de outros lugares que não estão dando valor para aquilo ali. E assim, é um sistema
é fantástico. Se você visita aquilo ali, é um sistema fantástico, é faraônico. Eles fazem a limpeza da água, eles pegam o resto daqueles detritos que saem da limpeza da água, eles retiram aquilo do fundo, eles botam num silos gigantes, aqueles silos que produzem metano, que dá para produzir energia. A cidade só não é autossuficiente em energia elétrica por conta de algumas licenças ambientais que ainda não tinham saído, eu acho que até hoje não deve ter saído. No final, aqueles detritos eles se tornam adubos de excelente qualidade. Eu entrei no laboratório lá da SEDAI, eles fazem umas testagens com adubos normais, então, por exemplo, eles têm uns modelos lá de plantas que eles fizeram plantio no mesmo dia. Aí você tem uma planta com adubo normal, uma planta com adubo da SEDAI. Você vê a adubo normal desse tamanho, a outra gigante, né? Porque aquele adubo é super fértil, né? Então, assim, você tem muita coisa que, de repente, pode ser investido na agricultura, pode ser investido na produção energética, você pode criar nas comunidades onde você tem problema de saneamento básico, você pode criar pequenas estações de tratamento de esgoto também. Você não precisa ter uma central gigante de tratamento de esgoto. É possível ter até na sua casa, né? Você pode ter uma pequena, inclusive edificações a partir de um determinado porte, hoje em dia é obrigado a ter estação de tratamento de esgoto própria, onde você já despeja a água para fora, já limpa, né, relativamente limpa, né, 95% de pureza, ou então até reaproveita, né, para muitas coisas. Então, assim, eu acho que a base para a gente mudar é começar a se incomodar, né? Começar a entender que o que é dos outros é meu também. Começar a entender que o lixo, se eu jogar lixo na rua, eu estou sujando a minha casa. Se eu tacar entulho na rua, eu estou tacando entulho na minha casa, porque a rua também é minha casa, né? E você pegar os bons exemplos e, cara, divulga. Vamos contar o que está acontecendo, porque as pessoas vão começar a acreditar. E vão começar a querer fazer no seu quintal também. Tem aquela senhorazinha, poxa, é bom, dá certo, eu não acreditei. E, pô, vale a pena eu contar essa história, porque vai chamar a atenção daqui, dali, daqui a pouco estão fazendo mais um pouquinho aqui, estão fazendo mais um pouquinho acolá. E quando você for ver, a população vai parar de só ficar falando mal, né? Às vezes a gente tem uma mania feia de falar da nossa casa, o Rio de Janeiro é isso, o brasileiro é aquilo e tal, mas eu não sou europeu, não sou um nobre nórdico. Eu sou brasileiro, eu sou carioca, então quando eu falo mal do brasileiro, eu falo mal de mim. Quando eu falo mal do carioca, eu falo mal de mim. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a parar de se olhar assim como pelo aspecto negativo. Pensar, não, cara, olha só, a gente tem uma dificuldade, essa cidade, pô, é complicada, mas, pô, a gente tem o carioca é assim, né? Ele fala mal do Rio, mas ninguém pode falar, porque se você falar mal do Rio, Sim, carioca quer te bater. Então a gente tem que parar com isso, de só não ter, né, e começar a cuidar, né? Cuidar, divulgar. Eu acho que isso aí vai fazendo toda a diferença, né? Os bons exemplos. A gente não tem que guardar a história só pra gente, tem que contar. E é isso. Com certeza. Gente, eu queria pedir milhões de desculpas. A gente não conseguiu jogar nenhuma pergunta na tela. O papo estava muito interessante. Hoje nós tivemos uma aula de arquitetura, urbanismo, cidadania e de várias outras coisas. Rafael, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito e te convidar para uma próxima live para que eu pudesse fazer as perguntas que as pessoas passaram para a gente e eu não tive condições nem de interromper para poder fazer. Queria te agradecer imensamente a todo mundo que está aqui assistindo a gente pelas nossas redes sociais e que vão assistir depois. E agradecer por essa aula que nós tivemos hoje com você, Rafa. Olha, isso foi um prazer, uma honra aí falar contigo, tá? Aceito o convite, a gente bate mais papo, é muito assunto, né? Com certeza. De repente não ter dado espaço aí, falar e não ter dado espaço para responder as perguntas, mas a gente vai cumprir essa missão aí, vai ser um prazer. E assim, eu torço que para todo mundo que escutou aí, olha, se gostou, pô, divulguem as boas ideias. Se não gostou, não conta para ninguém, fica guardadinho aí. Tá bom? E é tá isso. Bom, então. Obrigado, Rafael. Muito obrigado mesmo. E a gente se encontra, já está marcado, a gente vai se encontrar já. Depois a Fernanda vai estar entrando em contato para a gente estar marcando uma próxima, porque agora a gente vai ter que deixar o povo falar também. Tá bom, Rafael? Obrigado, hein? Um abraço, tudo de bom, gente. Tchau. Um abraço, fica com Deus.